Amém. Amém. Aleluia, igreja. Nós celebramos o Cristo ressurreto e é nesta manhã que nós chegamos para adorar o seu santo e bendito nome. É bom ver a todos vós, eu vejo caras novas no nosso serviço e Deus vos possa também abençoar. E todos nós que nos congregamos nesse domingo da ressurreição, possamos louvar aquele que ressuscitou e que vive e que reina. Aleluia, louvado seja o seu santo e bendito nome. Fiquemos de pé para iniciarmos o nosso culto. Para louvar o seu santo nome. A Ele honra e glória na sua igreja. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que Tu nos dás de juntos chegarmos a este santuário para adorarmos o Teu santo e bendito nome. Pedimos a Deus que a Tua igreja possa ser fortalecida, ó Deus, que o Teu povo possa glorificar o Teu nome, porque Ele é viva, o nosso Redentor viva. Nós temos esperança no amanhã. Eu oro a Deus, pedindo que cada um de nós que está neste santuário possamos, a Deus, agarrar firme a promessa de que Tu bem perto estás, porque Tu vivas, e por isso nós podemos ter esperança no amanhã. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Abençoa a Tua igreja. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Para
Louvado seja o seu santo nome, porque tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo na cruz nós recebemos a salvação dos nossos pecados. Na cruz Ele levou sobre si toda a nossa iniquidade e uma nova vida é nos dada por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Amém. E na ressurreição foi autenticada de que tudo que Deus prometeu será cumprido. Aleluia. Tudo que Jesus fez na cruz, na ressurreição, foi autenticada. Sim, a igreja do Senhor tem esperança na eternidade, porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus e Ele confirmou, autenticando com a ressurreição de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, é que a ressurreição é importante para a igreja do Senhor. Nós servimos a um Cristo ressurreto. Ele não está aqui, disseram os anjos, mas Ele ressuscitou. E se alguém te perguntar, igreja, se alguém me perguntar como é que tu sabes, diga, porque Ele vive em mim. Ele vive em mim. Que bênção, que herança incorruptível nós temos com Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Aleluia. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, seja o santo nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Amém. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Nossa irmã Vanessa estará chegando para nos abençoar com um solo, pensando na Sexta-feira Santa,
quando Jesus Cristo foi à cruz por nós. E essa será a mensagem desse hino. E nós estaremos entrando com o desafio, com a ressurreição de Jesus Cristo. O nosso irmão então estará chegando para abençoar a sua igreja esta manhã. Bom dia, igreja, como estás? Feliz Páscoa. Bom estar aqui com vocês. Feliz Páscoa. Vou cantar essa canção, metade em inglês, a outra parte em português. Tudo para a glória de Deus. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to lead the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way up suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Pela Via Dolorosa, em Jerusalém se viu os soldados conduzir meus anjos, mas já povo se juntava para ver a que levava aquela cruz. Pela Via Dolorosa, a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por
Louvado seja o seu santo e bendito nome. Para que houvesse ressurreição, o Filho de Deus tinha que morrer. E porque Ele morreu, há a ressurreição e há a esperança para a Igreja do Senhor, para todos quantos o buscam, todos quantos decidirem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu dou boas-vindas a todos que nos visitam nesta manhã. Vejo uma família aqui nos primeiros bancos, que Deus vos possa abençoar a todos. Também a Diolinda e outros irmãos, Papi e Mami, e outros irmãos que chegam na casa do Senhor nesta manhã. Somos gratos por o que Deus tem feito, continuará fazendo na sua igreja. Hoje tivemos um tempo abençoado no Botanywood Park, para o nosso tempo de celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Estava um pouco frio, mas os nossos corações estavam aquecidos com a mensagem da esperança. Ele é viva, porque buscais aquele que vive entre os mortos. E há esperança para a Igreja do Senhor, há esperança para cada um de nós que nos reunimos neste santuário nesta manhã. Fiquemos de pé e nós estaremos abrindo a palavra do Senhor, lendo no livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 1 a 6. São Lucas, capítulo 24, estaremos lendo dos versos 1 até 6, versos 1 a 6. São Lucas, capítulo 24, versos 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de nós que temos o privilégio de escutarmos a Sua palavra. Podeis assentar-vos. Hoje é um dia especial em todo o mundo. Onde quer que o Evangelho de Jesus Cristo tenha sido pregado e vidas tenham sido transformadas, a mensagem da ressurreição de Jesus é proclamada com grande alegria. Nós levantamos, vemos uns aos outros e lembramos ao nosso irmão, aos nossos familiares que Ele vive, ressuscitou, aleluia, louvado seja o seu santo e bendito nome. Sim, é uma mensagem de alegria porque traz esperança a todos nós que cremos no nome de Jesus Cristo. Nenhum evento histórico pode ser comparado com este surpreendente ato que aconteceu em Israel 3 dias depois de Jesus Cristo ter sido morto pelos soldados romanos numa rude cruz. Nenhum evento jamais pode se comparar. Os líderes das maiores religiões do mundo estão nos seus túmulos. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo não está ali. Ele ressuscitou. Mas hoje, como igreja, nós sabemos que Ele se assenta à destra de Deus Todo-Poderoso nos céus. E um dia nós haveremos de o ver. O Evangelho de Lucas nos diz que no domingo do primeiro dia da semana, antes do nascer do sol, algumas mulheres se dirigiram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Poucos dias antes, essas mulheres estavam aos pés da cruz,
fitando o mestre que tinha sido crucificado. Elas talvez esperavam que alguma coisa aconteceu. Jesus também já tinha dito, se ele quisesse, ele poderia pedir os anjos que viessem para o socorrer. Mas na via dolorosa que o conduz ao Calvário, no coração do Mestre há apenas um desejo, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ele expressa esse desejo no jardim de Getsemane. Mas agora começa ele é preso, ele é traído, ele vai à cruz. E temos essas mulheres ali, contemplando aquele que para muitos viria para redimir Israel. Para muitos era aquele que viria para trazer salvação a um povo que estava sobre o jugo dos romanos. Mas agora essas mulheres contemplam um mestre pendurado numa cruz. As horas passam, e a agonia torna-se maior. E quando vem que o mestre fecha os olhos, entregando a sua vida, o seu espírito a Deus, a esperança daquelas mulheres esvaneceu-se completamente. No primeiro dia da semana, porque quando Jesus morreu já estava perto do sábado. O sábado ninguém poderia trabalhar segundo a lei judaica. Tiveram que levar o corpo apressadamente para o sepulcro. No primeiro dia da semana, a palavra de Deus nos diz que elas levantam-se para cumprir os rituais estabelecidos na lei. Levam consigo ervas aromáticas para ungir o corpo do Mestre. Talvez as palavras que saíam da boca de cada uma delas eram de lamento, porque isso aconteceu a ninguém. Ele fez mal, mas elas não sabiam que sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. Sobre aquele que morreu estavam os meus pecados e também os teus pecados, o pecado de cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz que elas se aproximam do túmulo e ao chegarem ali, encontram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, elas ficam perplexas, porque 2 homens com roupas brilhantes como a luz do sol se colocam ao lado delas. E uma pergunta estranha, mas que precisa ser respondida por todos nós, ecoa na voz desses anjos. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês, mulheres, estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa foi, sem dúvida, uma pergunta pertinente. Normalmente não procuramos os mortos entre os vivos. Então, por que você procura o vivo entre os mortos? Foi essa pergunta que os anjos fizeram às mulheres que foram ao túmulo de Jesus naquele dia, no primeiro domingo da ressurreição. Frank Morrison foi um homem que procurou Jesus entre os mortos. Morrison foi um jornalista britânico que viveu no início do século XX. Ele não era cristão. Embora ele admirasse a pessoa de Jesus, Morrison era um cético que achava que a história sobre Jesus não era apenas uma invenção, um mito, uma lenda, especialmente a história da ressurreição. Então Morrison teve uma ideia brilhante. Por que não provar que a ressurreição nunca aconteceu? Por que não usar as suas próprias habilidades de pesquisa como jornalista
para investigar a história e provar que Jesus nunca ressuscitou dos mortos. Ele faria a sua pesquisa e então escreveria um livro apresentando os fatos históricos sobre Cristo e os eventos que envolveram a sua morte. E então Frank Morrison foi procurar Jesus entre os mortos. Será que nós sabemos o desfecho da história? Sim, meus amados irmãos, ele nunca encontrou Jesus entre os mortos. O que ele encontrou foi exatamente o que Lucas diz em nossa passagem esta manhã. Ele encontrou a pedra removida, mas não encontrou o corpo de Jesus Cristo. Em vez de ele encontrar o Cristo morto, ele encontrou o Cristo ressurreto e ele colocou a sua fé no Cristo vivo. Glórias a Deus! Porque todos os eventos históricos acabaram por lhe mostrar que era impossível que a ressurreição de Jesus Cristo fosse uma farsa. E ele então se ajoelha na presença de Deus. E ele aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Meus amados irmãos, foi a pergunta dos anjos. Por quê? Por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês não confiam na palavra de Jesus, mulheres? Por que essa pergunta? Meus amados irmãos, a resposta está porque Jesus já tinha falado com os seus discípulos e essas mulheres estavam ali sobre a sua ressurreição. No capítulo 17, nós lemos que quando Jesus estava subindo, do capítulo 20, do verso 17, que quando Jesus estava subindo para Jerusalém, ele chamou os seus discípulos para um lado e falou com eles, em particular, enquanto caminhavam. Jesus lhes disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos judeus. Então vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Foi as palavras de Jesus quando eles já estavam planeando ir para Jerusalém. Ele fala com esses discípulos, ele fala com essas mulheres, mas há incredulidade. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós não acreditamos nas palavras de Jesus Cristo. Ele fala conosco e nós duvidamos. Nos momentos difíceis, quando Ele nos diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vós. Nós duvidamos. Nos momentos em que Ele nos diz para nós não temermos, porque Ele promete estar sempre conosco, nós perguntamos: onde está o meu Deus? Eu não o vejo. Por que é que eu estou passando por esse momento de dificuldades? Meus amados irmãos, confiemos na palavra de Deus. Agarremos a palavra de Deus, porque aquele que servimos é o Cristo vivo, Cristo ressurreto, aquele que nos traz esperança. Por quê? Procurais aquele que vive entre os mortos. E a palavra de Deus nos diz que então os anjos lembraram a essas mulheres das palavras de Jesus. Quero trazer à memória, meus amados irmãos, devemos dizer: aquele que me dá esperança. O que é que ele disse? E ele disse, e eu acredito, eu avanço pela fé, confiando que mesmo que realmente tudo pareça escuro, mesmo que não haja esperança, elas viram Jesus na cruz, elas levaram o corpo para o sepulcro, agora elas vão em direção do sepulcro para realmente ungir o corpo, para prepará-lo para o sepultamento. Não havia nada que lhes pudesse fazer com que elas pudessem ter esperança, a não ser as palavras de Jesus. Não há nada neste mundo, meus amados irmãos e amigos, nada neste mundo que trará esperança para o povo de Deus, a não ser o que Deus diz, o que Jesus disse, e que continua realmente sendo pertinente hoje e para sempre. Confiemos nele,
Ele não está aqui, disse os anjos, ele ressuscitou. Os discípulos foram fortemente impactados com a mensagem da ressurreição de Jesus. E isso tornou parte crucial da sua proclamação. Para eles, a ressurreição significava a vindicação e a contínua disponibilidade da vida divina que Jesus encarnou. A ressurreição de Jesus por Deus demonstrou que Deus validou o que Ele, seu Filho, fez na cruz. Foi a aprovação de Deus por sua vida compassiva, sua identificação com os pobres e marginalizados, sua paixão para libertar os oprimidos e a maneira como ele observou, como ele viveu, em vez de mostrar ódio aos que o odiaram, ele os amou. Meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é a autenticação de que o que Jesus Cristo fez na cruz, tudo que ele cumpriu na cruz, foi realmente aprovado por Deus. E por isso, meus amados irmãos, é que nós celebramos a ressurreição. E isso fez com que Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos pudessem proclamar as boas novas da salvação. Em Atos nós lemos que com grande poder os apóstolos continuaram a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com grande poder. A ressurreição de Jesus estava no centro dos ensinamentos de Paulo. Em Atenas, na Grécia, quando Paulo estava ali esperando dois dos seus companheiros, ele começou a andar e ele viu que havia muitos altares porque as pessoas acreditavam que era importante adorar a todos os deuses. E eles colocaram um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo chega falando com os filósofos da altura, os epicureus e os estoicos. Ele apresenta Jesus Cristo. Ele diz que agora, tendo conhecimento de Jesus Cristo que ele estava pregando, já o tempo da ignorância passou, mas agora há uma mensagem pregada, que eles precisariam arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo, porque um dia ele haveria de vir. E Deus provou isso, ressuscitando dentre os mortos. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. A ressurreição é importante, não somente para os apóstolos, mas para a igreja de Jesus Cristo. A ressurreição, meus amados irmãos, é importante para a sua igreja, para a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que na igreja de Cristo, quem é glorificado não é o pastor. Na igreja de Cristo, quem tem primazia não são os membros da igreja. Tudo gira à volta daquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Amém, igreja? E ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, Jesus Cristo é mais do que um carpinteiro, ou um professor, ou um mestre, ou um profeta que viveu há muitos anos atrás. Não, ele vive e reina na sua igreja hoje. Como Paulo observou, Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência. Tudo gira à volta de Cristo na sua igreja.
Por isso que Paulo nos diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa na tua vida diária, qualquer coisa que tu faças, igreja, glorifica a Deus. Qualquer coisa que tu faças, faça-o para a glória de Deus, igreja, que tu és e eu sou, para a glória de Deus. Para que o mundo, vendo para mim como igreja do Senhor, o templo, a morada de Deus, possam glorificar a Deus que está nos céus, aquele que vive e reina, porque Ele reina em mim, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Sim, meus amados irmãos, Ele é o Senhor da igreja. A mensagem da ressurreição também nos ajuda para que nós, como indivíduos, possamos entender que os nossos pecados foram perdoados. Jesus Cristo foi na cruz por causa dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Antes da criação do mundo, a palavra do Senhor nos diz que no coração de Deus o plano já estava projetado. Quando ainda o homem ainda não tinha pecado, desobedecendo a lei de Deus, no coração de Deus já havia um plano traçado, porque Ele é o Deus que tudo sabe. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos entregar o nosso presente nas Suas mãos, porque Ele vai ajudar-nos a conduzir-nos no nosso futuro, até um dia estarmos com Ele ali no céu. Que nós possamos confiar nele, que nós possamos confiar nele como igreja. Sim, a ressurreição prova que a penalidade por nossos pecados foi totalmente paga. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo escreve essas palavras dizendo: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados. E a palavra de Deus nos diz, porque pela graça, pelo presente de Deus, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque, meus amados irmãos, já temos sido justificados por aquele que morreu na cruz. A única coisa que como igreja precisamos fazer é entregar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: sim, Senhor, eu creio. No livro de Hebreus, capítulo 1:3, o autor aos Hebreus nos diz: depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A ressurreição é a garantia de que Deus pode ressuscitar-nos dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e dentre os mortos, e Ele nos garante de que um dia nós seremos ressuscitados e viveremos com Ele eternamente. Nesse mundo nós somos apenas peregrinos, estamos de passagem. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui nos Estados Unidos ou noutro país que nós possamos estar. Nós, como peregrinos, nós antevemos, nós antecipamos, nós esperamos um dia de que nós poderemos estar com aquele que morreu por nós, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, mas que um dia há de vir e Ele nos levará para estarmos com Ele ali nos céus. Quando os discípulos, preocupados com a sua vida, com o destino, Jesus tinha falado sobre regressar ao Pai. Ele deu-lhes uma promessa: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu virei para vós. Eu estarei convosco e eu vos levarei para que vocês possam estar comigo para todo sempre. Igreja, nós precisamos viver a vida que Deus espera que nós vivamos, para que um dia, saindo dessa igreja terrena, nós, militante, nós possamos estar na igreja triunfante, na presença daquele que veio, morreu por nós, mas ressuscitou. E Ele é Rei, o Senhor, que a igreja de Deus o adora
que Ele seja glorificado na sua igreja e que toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que no nosso coração possamos reconhecê-lo como Deus, o Senhor. Entre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Fiquemos de pé para cantarmos esse coro, terminarmos o nosso culto com esse coro em ação de triunfo, da certeza, esperança de que nós temos e vivemos na dependência daquele que tudo pode, porque Ele é Deus, o Senhor. Aleluia, igreja, louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos com alegria e ao sairmos possamos dizer aos outros que Ele vive em nós. Ele é Deus, o Senhor. Dentre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Tu acreditas? Ele é Deus. Diga: o meu Senhor, o meu Senhor. Dentre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Amém. Abençoado domingo da ressurreição. Que Deus possa vos abençoar e continuar a usar para que possam divulgar que servem a Jesus Cristo. Ele é viva. E se te perguntarem como é que sabes que Ele é viva, a resposta seja: eu sei que Ele é viva porque viva em mim. Porque viva em mim. Que Deus nos abençoe. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado. Que Deus possa ser com cada um de vós. Fatinha? Temos aniversariante? Nosso irmão? Mãe ou papi? Mãe fez anos, Ana Lídia fez anos. Então vamos cantar parabéns a ela. Mãe, por favor, venha cá. Vamos, nós gostaríamos de cantar parabéns. É bom vê-la na casa do Senhor nesta manhã. Fatinha, venha ajudar-me. Mãe, vamos. David e o Alvarito dizem que não tem nesse mundo de azar, ao modo de saber a sua história. Mas história com saber é que se tem esse grupo, li ainda hoje, de serviço de expressão portuguesa, tem
Encheu a ver que as dons. Amém? Sem dúvida. Encheu a ver que as dons. Quando a igreja ainda era só em expressão inglesa, tinha classe de escola dominical. E aquela classe de escola dominical era Lídia e Júlio, que era professor. E cheio de nós que vem de azar, que até uma pessoa for a palavra a eles, ou que saber, já tive nessas casas, que acho fazer qualquer coisa para eles. E já era tipo conexão entre nós e tudo, coisa nesse país, e esta continua a ser. Então hoje, nesse dia, aniversário de Lídia, obrigada por tudo. Obrigada por ele ter sido bateu de nós, amiga, comadre, conselheira, Mãe. que é teu mãe, teu vez, e o que eu gostar dele, em especial, é que o assunto está certo, está dizendo, está certo, mas o assunto é errado, dizendo, Fatinha, espera. E ele está dizendo, é como este ouvir. Então, obrigado a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida, Amém. por tudo que ele tem sido para nós também. E neste dia, nós damos graças a Deus por Lídia. Parabéns. Parabéns. Parabéns A você, nossa gata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no monte, ouvir que a vida lhe seja um eterno sorrir. Eu dou graças a Deus também pela vida da Dona Lídia. Eu chamo Mami e o Sr. Júlio eu chamo Papi. E o que a nossa irmã Fatinha falou é mais do que pura verdade. Claro, o crente não mente, não é? Mas só para enfatizar isso. Cheguei nessa terra e eles nos acolheram. Mesmo na primeira vez que eu vim de férias, eles nos fizeram sentir em casa. Anos depois eu vim, a igreja me aceitou, me acolheu como pastor adjunto e eu tinha na casa deles a minha casa, sempre indo lá. Às vezes eu sinto que eu sou um filho ingrato, não é? Mas eu os amo de coração e tenho um lugar especial. E nessa hora eu estou dando um grande abraço de distância. Brevemente eu estarei dando a Mami um abraço apertado. Já tomei a minha dose, eu sei que já tomaram a dose das vacinas e esse dia chegará. Mas agora, Mami, que tu possas receber um abraço de Deus, da tua igreja, e nós estaremos orando por ti. Pai, que nesta hora nós possamos pedir que a tua serva, Dona Lídia, seja por ti ricamente abençoada. Amém. Mais um ano de vida, de fidelidade na tua presença. Eu oro, ó Deus, pedindo que tu possas continuar a cuidar dela, abençoando a sua casa, a sua família, que a tua serva, ó Deus, onde quer que ela for, possa continuar sendo o bom perfume de Jesus Cristo. Carta aberta, lida por todos os homens, e que possam, ó Deus, ler sobre o teu amor, que é evidente na vida dela e do cuidado, ó Deus, que ela tem tido por muitos, ó Deus, também pelo pastor, pelos pastores da sua igreja. Eu oro, ó Deus, pedindo que toda a bênção venha do alto e que na tua dependência ela possa continuar vivendo por muitos anos e que juntos, como igreja, todos nós possamos, como família, continuando fazendo a tua obra. Dá-nos a tua bênção, continua com a tua igreja. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus conosco, domingo abençoado para todos. Família, bom ter-vos aqui. Não é? Que Deus possa abençoar todos quando chegam na casa do Senhor nesta manhã. Nós estaremos cumprimentando uns aos outros à saída da igreja. Por favor, não fiquem no santuário. Saem, nós poderemos cumprimentar uns aos outros lá fora.